Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 22 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Enzo, a Ana Júlia, o Matheus, a Vitória, a Evelyn, o Micael, o Eric, a Ana, o Igor, a Júlia, o Cauã e o Luiz. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde quando o aluno falta, ele tem o dever de assistir e colocar a sua atividade e aprendizado em dia. E os que estão aqui em presente recebem também essa mesma aula para que possam dar uma revisada na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 35ª aula do terceiro bimestre. Qual é o tema dessa aula? Tratamento da informação, os gráficos e a importância de sua representação correta. Parte 1. Material da Secretaria Digital, da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: análise de gráficos. Objetivos: representar dados de pesquisas estatísticas em tabelas e gráficos. Utilizar recursos digitais na produção de tabelas e gráficos. Vou falar um negócio para vocês. Eu acho que não tem nesse mundo mais quem faça gráfico sem usar recursos digitais. Certo? Ah, professor, mas quando é pequeno usa para poder aprender lá no PEB1. É verdade, quando é pequenininho. Mas se você vai fazer um gráfico para exibir alguma coisa, você não vai fazer na mão mais. Se você trabalha numa empresa, você vai fazer o gráfico através de uma planilha eletrônica, né? Então, é importante eu saber fazer a leitura do gráfico, isso é muito importante, para ver se não tem erro, se não tem erro proposital ou erro sem querer mesmo, tá? Mas a planilha eletrônica auxilia muito. Vocês vão ver, eu acho que hoje, nessa aula, a gente vai usar isso. Habilidade EF09MA23. Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo a avaliação de medidas de tendência central e a amplitude, tabelas e gráficos adequados construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem lembra, nós já vimos isso, tenho quase certeza. Quem lembra o que é medidas de tendência central? São 3 as mais famosas. Não lembra? As 3 começam com M. Média. Mediana. E moda, né? Moda de roupa? É parecido, mas não é moda de roupa. A média, vamos supor. Aí tem as notas aqui. As notas não, vamos supor que é nota mesmo, certo? As notas é 3, o aluno começou mal o ano, 3 no primeiro mês, 5 no segundo mês, 8 no terceiro e 9 no quarto. Qual é a média desse aluno? Eu somo tudo, né? Somo tudo isso? Isso, por que por 4? Porque são 4 números, né? 3 com 5, 8. 8 com 8, 16 com 9, 25. Divido por 4. 6 vezes 4, 24. Sobrou 1. Põe uma vírgula, acrescento 0. 2, 8, sobra 2. Já tem a vírgula, 0. 6,25 é a média. 6,25 é a média. Mediana é quem está bem no centro, depois que você colocou em ordem crescente. Como que fica em ordem crescente isso aqui? 3, tá certo. Ah, já está. 3, 5, 8. Quem é o bem no meio deles? Não tem um número bem no meio. 6, alguma coisa? Não.
Quando você não tem um número que fica bem no meio, você soma os dois da canto e divide por 2. 5 com mais 8? 13. Dividido por 2? 6,5. A mediana é 6,5. E a moda? A moda Não tem. Quando não... porcaria. Quando não tem a moda... Tô parecendo a Ana já. Resmungando, eu não consigo escutar o que a Ana fala quando ela quer xingar os outros. Mas tudo bem. Eu acho que ela não xinga. Vocês falam que ela xinga, mas eu acredito que ela é santinha, ela não xinga. É. Ela acabou de mostrar dentro do meio que ela não xinga. Então aqui, ó. Quando não tem nada que se repete, a gente fala que ele é amodal. Ou seja, não tem moda. Mas vamos supor que lá no último bimestre, em vez de 9, ele tirou 3. Aí diminui a média, diminui a mediana, vai diminuir também, porque vai ficar 3, 3, 5, 8. Aí a mediana vai ser 4. E a moda, qual que seria a moda daí? 3, porque é a que mais se repetiu. Muito bem. É um conteúdo que a gente vai ver com mais profundidade daqui, eu acho que umas 8 aulas. Nós já vimos e vamos rever daí, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Para começar, sabe essa? Um grupo de estudantes do 8º ano. Inverteram. Lá no 8º ano está escrito 9 e aqui está escrito 8º. Um grupo de estudantes do 8º ano realizou uma pesquisa estatística com 50 estudantes sobre um determinado tema. Qual seria a melhor forma de apresentar os resultados dessa pesquisa? Gráficos de colunas, e dependendo do que mais que tiver, não dá para fazer setor. Se tiver pouca informação, dá para fazer setor. Se for muito, não, né? Então é de gráficos que é o melhor jeito de exibir alguma coisa, né? Porque imagina, eu venho aqui e coloco um monte de informação. Se eu vim aqui, por exemplo, me arrependi tanto dessa pesquisa que eu fiz na outra turma lá. Vou fazer aqui rapidamente. Quantos alunos torcem para o Corinthians aqui? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me arrependi de novo já. Quantos são palmeirenses? 1, 2. Você não é? É, né? 3. São 3? Quantos são São Paulino? Eu vou contar também para não ficar feio para São Paulo. Quantos são Santista? 0. Aí vamos montar o gráfico aqui, certo? Então olha lá, você olha a tabela aqui e fala, Corinthians deu uma lavada no Palmeiras, não sei o que tem. Mas na hora que se monta no gráfico é pior a situação, ó. 2, 4, 6, 8. Imagine que cada um é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Aqui é o Corinthians. O gráfico vai até metade entre o 6 e o 7. Corinthians. São Paulo. Não, era o Palmeiras, agora já foi. São Paulo. 3, na verdade, o Micael. Ah, é o Micael. Opa, obrigado. Deu uma reforçada. Empatamos com o Verdão. Certo? São Paulo aqui, certo? Concordam? Agora vem o Palmeiras. E o Santos. Essa é a realidade. Aí na hora que você olha no gráfico, você vê, nossa senhora, a lavada é grande. Né? E aí, é mais do que o dobro, né? Porque ó, se você vê no meu gráfico, quase sempre proporcional. Então no gráfico fica mais fácil de ver a distância. Que olha ali, 7, 3, 3 e 0. Mas na hora que você olha no gráfico, se vê que a lavada é grande lá. Na outra turma lá, você é louco, rapaz. Deu 7 corintiano, um vascaíno, que era corintiano, mas falou que era vascaíno, na hora de montar o gráfico. Aí eu só de São Paulino, para não ficar 0. E não tinha nenhum palmeirense, nenhum santista. E 3, é isso que foi pior. 3 que não torce para time nenhum. Nenhum time ganha outro São Paulo. Devia fraudar, né? Já que tem como fraudar no gráfico, eu poderia fazer São Paulo 3, Corinthians 7, Palmeiras 3. Aí vão olhar, São Paulo, rapaz, primeiro lugar. Mas não olharam que tem erro no gráfico, né? Então, tem gente que erra por querer o gráfico, para mandar o São Paulo lá em cima, na frente, para falar que está na frente de todo mundo, está ganhando. Não, mas não é o meu caso.
Pesquisa estatística, presta atenção. Fica bem acordado aí, que já hoje um aluno dormiu na hora que eu estava lendo isso aqui. A pesquisa estatística desempenha um papel fundamental em várias áreas, pois ajuda a obter e interpretar dados de maneira precisa e objetiva. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais a pesquisa estatística é importante. Tem várias, vamos começar com uma. Tomada de decisão. A pesquisa estatística fornece uma base sólida para tomada de decisões, permitindo que os tomadores de decisões analisem e compreendam os dados revelantes antes de chegarem a conclusões. Isso é especialmente útil em áreas como negócios, medicina, ciências sociais, entre outras. Medicina, pandemia, eles usaram muito gráficos para poder analisar o que estava acontecendo. Se lembra que o gráfico de infecção era assim? Subia exponencialmente. Agora, eu já contei para vocês a história que eu usei um gráfico para tomar uma decisão na minha lan house ou não? Eu fazia assim. Já? Então eu vou só resumir aqui para quem não estava nesse dia. O Matheus está distraído, vai que ele está distraído de novo agora. Vai que ele está distraído aquele dia também. Então o que aconteceu? A lan house abria às 13 horas e eu fiz um gráfico de todos os meses durante um ano, quais eram os horários que mais entrava dinheiro e que usava. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Aí começava mais ou menos às 3 horas da tarde e ia lá em cima. Aí às 5 horas caía e ficava bem fraquinho à noite assim. Aí eu percebi que à noite não tinha muito movimento. O que eu fiz? Fiz um levantamento de quantos que entrava por mês lá. Entrava em torno de R$120 por mês durante a noite. E eu pagava para um funcionário à noite R$400. Então eu estava tomando prejuízo. Eu estava tirando o lucro da tarde para poder pagar um funcionário à noite que não estava tendo lucro. Então eu tomei decisão, comecei a fechar minha lan house às 7 horas. Sobreviveu por mais uns 3 anos antes de fechar ela. Né? Que hoje em dia eu acho que não existe nem lan house mais. Todo mundo joga no celular, todo mundo faz trabalho no celular, todo mundo faz as coisas no celular. Oi? Esse tempo tinha ali na onde Lá no... na academia. Ah, do lado lá, que era da minha irmã, aquela última, acho que foi a última lan house do Guapé, foi da minha irmã. Depois que ela fechou, não vi mais. Então vamos lá. Continuando. Segundo, estabelecimento de conclusões confiáveis. Ao empregar o método estatístico adequados, é possível tirar conclusões com um alto nível de confiança e reduzir margens de erro associada à incerteza de dados. Isso ajuda a evitar conclusões precipitadas ou errôneas. Foi o que eu fiz na minha lan house. Usei o gráfico e não me arrependi, porque depois eu comecei a ter mais, sobrava mais dinheiro, porque eu não precisava pagar um funcionário de 400. E aí a turma que vinha à noite acabou vindo mais cedo também para a lan house para jogar. Então, não perdi os clientes da noite e diminui meus gastos. Usei o gráfico. Viu como o gráfico é importante? Identificação de tendências e padrões. A pesquisa estatística permite identificar tendências e padrões ocultos nos dados. Essas informações são valiosas, pois podem fornecer insights sobre o comportamento humano, as preferências de mercado, a eficácia de tratamentos médicos, entre outros aspectos. Tá vendo essa coisa aqui, preferências de mercados? Você sabia que os mercados grandes mesmo, aqueles que vendem para massa grande, bastante gente, eles fazem um monte de testes, eles não ficam só colocando para vender? Os daqui de Guapé eu acho que não fazem isso. Mas lá nos Estados Unidos, isso aí eu vi uma reportagem em 2001, quando eu fazia faculdade, e a gente estava vendo programas que faziam essa parte de leitura inteligente nas vendas em supermercados. Então eles percebiam, eles iam mudando, né? Vamos supor, aqui era o açougue, certo? Vendia carne, eles faziam o quê? Pegavam um stand lá e enchia de cerveja lá, certo? Por que eles colocavam a cerveja perto da carne?
Por que será? Quem fosse comprar a carne, olhava ali, cervejinha, vou levar a cerveja embora. E levava, certo? E eles perceberam que vendia mais do que deixar perto do refrigerante. Entendeu o que eles perceberam? Quando deixava só lá perto do refrigerante, a turma que ia para comprar cerveja ia lá e comprava a cerveja. Quem não ia para comprar cerveja, não via a cerveja, não comprava. Mas na hora que o caboclo ia comprar uma carne, olhava para o lado, lá geladinha ali, ele já comprava. Só que o que deu mais vendas, vocês não vão acreditar, eu não acreditei na época, eu achei que era até fake news, na época nem existia essa palavra fake news. Em 2001 não falavam isso, né? Do lado do que eles venderam o maior número de cerveja, que deu um boom lá nos Estados Unidos. Do lado das fraldas vendia muito a cerveja. Acho que o pai já ia meio depressivão lá. Meu filho só chora, eu não durmo. Opa, vou tomar uma caixa de cerveja. Enquanto isso, o cara que estava comprando a carne, vou tomar uma cervejinha. E o cara que está comprando fralda, ele já está tudo desanimado da vida, que ele não consegue dormir. A mulher está de quarentena, então ele acaba tomando cerveja para se consolar. Estou brincando, não sei qual é o motivo, mas é verdade. Eles perceberam que quando colocava a cerveja perto das fraldas, venderam muita cerveja. Aqui em Guapiara, ou essa pesquisa não é válida mais, porque mudaram porque você viu que eles mudam, eles estudam esses gráficos, mudam o comportamento do ser humano. Eles estudam o comportamento do ser humano. Se não, acho que lá no mercado do meu primo já ia estar cerveja do lado da fralda também. Não está, né? Que eu lembro, não. Tem dois primos, o Marcelão e o Marcelão. Um é de sociedade, né? Que é o Merco Passo, o outro é o supermercado do Marcelão. Então, o que eu me lembro, a cerveja não está do lado da fralda lá. Ou será que está? Eu não bebo, então eu não sei. Então, vamos lá. Continuando. Número 4. Generalização de resultados. Por meio da pesquisa estatística, é possível extrapolar os resultados obtidos de uma amostra para uma população maior. Isso significa que é possível obter conclusões significativas a partir de um grupo um grupo menor de dados, o que pode ser mais viável para coletar informações de toda a população. Imagine, no Brasil, eu não lembro agora, eu não sei, mas vamos supor que tem 200 milhões de brasileiros. E aí, na hora de fazer uma pesquisa para quem que eles querem votar para presidente, por exemplo, entre o candidato A e o candidato B, será que eles vão pesquisar os 200 milhões de pessoas? Não, primeiro porque as 200 milhões de pessoas votam? Não. Vocês votam? Não. Então vocês não estão dentro dos eleitores, né? Então, de eleitores, vamos supor que são 120 milhões de pessoas. Tudo bem. Eles vão pesquisar essas 120 milhões para ver quem que eles querem como presidente, o A ou o B. Eles não foram na minha casa pesquisar. Por que será? Eles não teriam que pesquisar todo mundo? Não. Porque eles pesquisam uma... Cadê a palavra? Eita. Mateus, acha a palavra? Achei. Amostra. O que quer dizer amostra? Susto. O que quer dizer amostra? Ficar no lugar que a gente vê. Pra gente ver isso. Lá no sítio Ficar amostra. do Igor, vamos supor que tem uma fonte de água potável lá. Isso. Para eles analisarem se a água dele está contaminada ou não, eles vão secar a fonte para levar toda a água para testar? Não. Eles pegam uma amostra, né? Eles pegam um pouco, que representa um bom tanto ali, e aí eles vão analisar para ver se não tem nenhum problema, se ela está bem potável mesmo, né? Qualquer sítio que vai fazer análise da fonte de água, eles fazem um teste com uma amostra. Aqui é a mesma coisa. Então eles não vão pegar as 120 milhões de pessoas, eles vão pegar 1.200 pessoas só. Nossa, mas o Brasil inteiro eles vão pesquisar só 1.200 pessoas? Daí eles fazem uma amostra para uma população. Por exemplo, você acha que nessas 1.200 pessoas, imagine que tem a candidata A, que é uma mulher, e o candidato B é um homem. Se for 1.200 mulheres, qual é a chance de quem ganhar? Se a mulher for falar assim, eu voto só em quem é do mesmo sexo que o meu, vou votar na mulher. A mulher ganha. Só que daí na hora da eleição só a mulher que vai votar?
Não, os homens também vão. E se pesquisasse só os homens, principalmente aqueles machistas, quem ia ganhar? Os homens. Então eles não podem fazer uma pesquisa assim. Eles têm que olhar. Para cada 12 pessoas, 8 são homens e 4 são mulheres. Então a cada 12 pessoas eles vão pesquisar 8 homens e 4 mulheres, para manter a proporção no mundo, dos eleitores, tá? Então eles pegam essa proporção e vão pesquisar. Foram pesquisar só magnata, dono de shopping. Será que no Brasil só tem esse tipo de pessoa? Não, eles têm que pesquisar pessoas de classe alta, média e classe baixa, tá? Então eles não podem pesquisar só um tipo de... vou pesquisar lá no Morumbi, só pessoa que nunca passou fome na vida, né? Como que eles vão analisar? Aí o candidato A é a favor de que os que são ricos continuem sendo mais ricos e os que são pobres fiquem com fome. Daí é lógico que os ricos vão votar no A. Então, eles têm que fazer uma proporção, uma amostra de como é a população, pesquisa essas 1.200 pessoas e aí eles chegam perto de qual é o resultado mais provável. Se bem que essas pesquisas têm dado muito errado. Até um tempo atrás, dava 2% para cima ou 2% para baixo de erro. No Sul deu uma violenta margem de erro muito grande, né? Todas as pesquisas deram margem de erro, né? Então, pode ser que haja o quê? Influência das redes sociais. As pessoas indicam quem vai votar, depois escuta alguma coisa lá no WhatsApp, ou fake news, alguma coisa e muda de opinião, né? Pode ser isso também, mas ninguém sabe explicar ao certo o porquê. Número 5. Análise de riscos e incertezas. A pesquisa estatística ajuda a quantificar e avaliar riscos, bem como lidar com incertezas nos dados. Isso é particularmente relevante em áreas como finanças, gerenciamentos de projetos e tomada de decisões estratégicas. Olha lá, atividade 1. Foram entrevistadas 30 pessoas com a seguinte pergunta: na sua casa, há quantos animais de estimação? O resultado for expresso abaixo. Vamos fazer essa pesquisa aqui rapidinho? Quantos tem um animal de estimação na casa? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Quantos não tem nenhum? Ai, que belezinha, todo mundo tem um animalzinho de estimação. Quantos tem 2 animais de estimação? Quantos alunos tem aqui contando comigo? 13 hoje, né? Quantos tem 3 animais de estimação? 1, 2, 3. 3? Deu 10. Está faltando 3 pessoas ainda. Quem tem 4 animais de estimação? 1, 2, 3. Muito bem. Certo? Lá em casa, a pergunta ia ser a mesma, respostas diferentes. Por exemplo, se você pergunta para a Isabela: quantos animais de estimação tem na sua casa? Ela vai falar 1. Se você pergunta para a Ana Clara, minha filha mais velha, ela vai falar 2. Se você pergunta para minha esposa, a Daisy, ela vai falar que é 2. Se você perguntar para mim, eu falo que é 1. O que a Isabela pensou? Na Bombom, a única cachorrinha que nós temos. O que eu pensei? Na Bombom, a única cachorrinha que eu tenho. O que a Ana Clara pensou? Na Bombom e a Isabela. Ela gosta de judiar a irmã dela. Ia falar isso só para judiar. O que a Daisy pensou? Na Bombom e no Ricardo, que dá mais trabalho para mim. Então, brincadeiras à parte, ela é um animal só de estimação. Então aqui está o gráfico, certo? Aqui está o gráfico? Está o gráfico aqui ou não? Não, aqui está a tabela. Mas nós temos que fazer a tabela das 30 pessoas. Vamos lá? Como que ficaria? Quantas pessoas tem um animal de estimação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos animais? Não. Quantas pessoas tem 2 animais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde que você acharam 10? Aqui, 10. Quantas pessoas têm 3 animais de estimação? 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas têm 4 animais de estimação? 1, 2, 3. Opa! 3,
Só? Quantos tem 5 animais de estimação? Quantos? 1, 2, 3. Quantos tem 6 animais de estimação? Uma. Tá feita a tabela. A tabela vai ficar mais bonitinha assim. Ó o jeito que eles contam. Meu Deus, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 eles fazem um traço. Para mim aqui é 6. Os 5 mais um traço era 6. Eu não aprendi a contar desse jeito, mas a gente vê nos filmes lá, a turma contando quantos dias estão presos na cadeia lá, eles fazem isso aí, né? Cada 5 eles juntam. Eu, quando jogava vôlei, não contava as coisas assim, ó. Os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Assim mesmo? É, né? Quando chegava a 15 pontos, trocava o time de vôlei que estava lá jogando. Então, aqui está feita a pesquisa, montado em tabela, certo? A tabela é dividida em 2 eixos, quantidade de animais e frequência. Nossa senhora, então até frequência, até cachorro tem que passar pela frequência para você passar de ano? Essa frequência de presença na escola? Não, a frequência é quantas vezes pessoas responderam um animal. Quantas pessoas responderam 2 animais, entendeu? Isso que é a frequência, a quantidade de pessoas que respondeu aquela pergunta. E aí a gente chama de X e Y, certo? Organizamos uma tabela, agora nós vamos fazer um gráfico. O gráfico teria que estar no eixo X e no eixo Y. Então vamos lá. Com um animal, qual é a frequência? 9. Sobe lá em cima no 9. E aí faz um tracinho aqui assim, ó. Com 2 animais, quantas pessoas? 10. Lá em cima, cadê o 10? Está lá. E aí se faz... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Isso porque a Vitória tá boa para enxergar, para fazer. Louco, Vitória, capriche mais, hein, mulher? Com 3. 4, né? Pá, pum. Com 4. 3. Com 5. 3 também, né? Sim. Com 6. 1. Meu gráfico ficou proporcional? Sim. Não precisa agradar, não. Ficou proporcional? Não. Por que não ficou? As colunas estão tudo a mesma largura? Não. Estão com a mesma distância entre eles? Não. Porque eu fiz sem régua, fiz correndo. E a Vitória tomou a caneta minha e fez o meu lugar. Por isso que ficou tudo torto. Então lá, vocês percebem? Eu tenho que fazer com calma quando for fazer com régua. Mas graças a Deus já existem outras coisas para ajudar a gente, né? Ó. Agora o Cauã vai fazer, olha lá. Subiu a coluna até lá em cima, certo? Aí usando a régua certinho, o Cauã fez lá, deu certo. Aí as outras informações ficou lá. Ficou igual o meu? Ah, ficou parecido, mas o meu tá muito torto, fica feio, né? Então a gente tem que fazer certinho. Agora, vamos montar esse mesmo gráfico usando a planilha eletrônica. Você pode fazer no celular usando o Planilhas Google ou no computador. O procedimento é o mesmo. Então vamos lá. Primeiro, a gente abre no celular. No caso eu vou abrir no computador aqui. O Google, eu vou digitar lá. Cadê? Planilhas Google. Primeiro aqui, ó. Pimba. Aí vem aqui, vamos colocar as informações. Nossa. Quantidade. Nossa, qualidade. Quantidade de animais. Frequência. Oh, meu Deus do céu. Quanto mais rápido a gente quer fazer, mais fica 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos, né, com pesquisa lá. Com um animal, quantas pessoas responderam mesmo? Quem lembra? Era 9? 2 era 10. 3 era? 4, 3 e 3 e 1. 4, 3 e 1. Professor, eu tenho que somar quantas pessoas para dar certeza? Tem uma fórmula aqui, ó. Se digita igual, soma, abre parênteses e vem e marca o que você quer somar.
e aperta Enter. Olha que ele faz sozinho para você. Uau. Ele soma. Mas não é esse o objetivo. Aí eu venho e marco aqui, ó. Veja bem o que eu estou marcando. Eu tenho que marcar a legenda minha, o que é a horizontal e o que é vertical. Clica aqui, segura apertado e puxa até aqui. Aí você vem aqui, ó, inserir. Aí você vem aqui inserir gráfico. Olha lá, já colocou o gráfico. Montadinho, belezinha. Chuchuzinho, olha lá. Será que é isso que ele ia falar? Olha lá. Vamos ver se ficou igual? Inserir gráfico. Ó, no celular não é inserir, a cruzinha é demais, vai com Deus. Mas, daí você clica lá no gráfico e aí ele já monta o gráfico para vocês. Ah, ficou diferente. Por que ficou diferente? Vou mostrar para vocês, vamos ver quem percebe a diferença. É, tem a ver com o celular. É que o professor que fez de lá era magrinho e alto. E eu sou baixinho e gordo. Olha lá, ficou gordinha minhas barrinhas. Olha lá, as barrinhas gordinhas, igualzinho, professor. Não é só estreitar também, olha lá. Agora eu fiquei magro então também. Certo? Ó, o gráfico pode ser mudado, certo? Tem algumas opções aqui, ó. Personalizar, tipos de gráficos. Aí você vem em estilo de gráfico, eu quero 3D. Ó! 3D, ó, que chique. Maximizar, ficou até em cima, não, ficou feio. Você vai brincando aqui e vai fazendo, certo? Aí ele fala assim também, ó. Podemos alterar o tipo de gráfico. Depois de feito eu posso alterar. Vamos alterar para esses outros aqui, ó. Se vem aqui, ó, dá um clique nele, vem em configuração e troca aqui, ó. Ó os gráficos que tem aqui. Vou tentar gráfico de pizza. Nossa senhora, ficou confuso. Mas ficou aqui, ó. Quem tem mais animais é o vermelho. O vermelho é o quê? Não tem legenda? Lascou tudo. Entendeu? Aí eu teria que pôr legenda para poder funcionar lá do jeito que eu quero. Olha lá. Agora sim. O vermelho é 2. Então 2 animais. Não tem nem título. Quem olha isso aqui vai achar que está falando do quê? Do título mundial dos times brasileiros. São Paulo Vermelho. Pelo menos isso do passado não pode falar. O Palmeiras é isso aqui, que tem menos. Tem 1. Mas tem. Tem, mas tem. E o Corinthians é esse que tem pouco também. Parece que parou a risada aí, Eric. Eita. O gol paga pra mim na hora, que embora. Tomar que bom afogado. Ô, Eric, que isso, Eric? Não podia fazer assim com o senhor, rapaz. Ó, o de linhas, ó, o de linhas. O de linhas pode ser usado nesse caso? Não. Pode, mas fica estranho. Sabe o que dá impressão? Dá impressão assim, saiu do 1, ó, do 9 foi para 10, depois do 10 caiu. Não é conforme passa o tempo aqui. Foi uma pesquisa normal. Se fosse assim, quem já viu a Felícia, que era aquele desenho que adorava matar os cachorrinhos abraçados, né? Então, aqui quantos cachorrinhos se matou? Ela vai contando assim no gráfico cada dia. No primeiro dia ela matou 9, no segundo 10, no terceiro ela matou 4. Aí sim é um gráfico de linha, tá bom? Vamos lá. Aplicando. Agora é com você. Faça uma pesquisa com os estudantes em sua classe sobre um determinado assunto. Nós fizemos já, né? Era Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Times. Corinthians. Ah, não, é Corinthians. Corinthians. São Paulo. Escreveu Corinthians errado, Robson. Ai. Corinthians. Ou tá certo? Ah, faltou um N, né? Corinthians. É isso, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras. Só, né? Faltou algum time? Santos não tinha ninguém, né? Mas vamos pôr aqui. Seu pai não é santista, Vi? É? A sua mãe que é santista? Poxa, você nem para ser santista, para diminuir um pouco. Não fale, ele vai ficar bravo. Nem para você puxar sua mãe para poder diminuir um pouco o Corinthians. Vamos lá. Quantos são corintianos mesmo? 7, né? Não, todos não. Deus do livre. 7. São Paulino, era 3, né? Palmeirense, 3 também. Santista, nenhum. Vou montar o gráfico aqui, ó. Cadê? Inserir. Gráfico.
Ah, não, esse aqui eu não gostei, eu quero o outro, eu quero esse. Ah, olha lá. Lavorento, por isso deu uma surra em nós de novo. Vou fazer bem fininho para ver se fica menos pior. Ficou menos pior? Não, dá a impressão que piorou para nós, São Paulo. Vamos deixar assim. O que é esses gráficos aí? É gráficozinho. Ó, gráficozinho, gráficozão, palhação. Então, gráfico pequenininho, para não ficar muito ruim, né, Eric? Gráfico pequenininho, gráfico grandão. Certo? Esqueci que está gravando. O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos a construir tabelas de frequências e a representá-las no gráfico. Não esqueçam de realizar a tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. O material foi criado pela equipe de Centro de Mídias e utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E terminamos mais um material calma aí, espera um pouquinho. Material digital do Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Não saiam ainda. Tchau, tchau.